Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes também, que nos acompanham pelas redes sociais. Bem, hoje na carta aos Romanos, São Paulo toca no assunto que vira e mexe alguém fala desse assunto. O pecado entrou no mundo por um só homem. O povo, você já deve ter ouvido o povo falar, o que eu tenho a ver com Adão? Não? O que eu tenho a ver com Adão sofrendo igual um condenado? Só sofrimento? Por que só porque Adão e Eva? Esse é um mistério que também muitos teólogos meditaram. Vocês sabem que Adão foi o primeiro homem e Eva a primeira mulher. Então, os dois continham todo o gênero humano. Quando a serpente tentou Adão e Eva ver o poder da mulher, bastou tentar Eva, Adão comeu rapidinho, não foi? Isso acontece muito em casa. A mulher tem poder de levar a família para o céu ou para o inferno. Ela tem os dois poderes. Por isso que Satanás quer sempre tirar a mulher de dentro de casa. Não que não possa trabalhar fora. Tudo bem, mas a essência da mulher é educar a família para Deus. Pôr o marido de joelho e assim por diante. Bem, como todo gênero humano estava em Adão e Eva, quando eles aceitaram querer como Deus, ser como Deus, todo o gênero humano ficou manchado pelo chamado pecado original. O pecado original não é um pecado de culpa, é um pecado de essência. O ser humano nasce com o pecado original, porque todo o gênero humano foi manchado. E entraram as consequências do pecado, o sofrimento e a morte. Antes, o ser humano era mantido sempre vivo pela graça de Deus. Não morria e não sofria. Aí entra o questionamento. Por quê? O que eu tenho a ver com Adão e Eva para hoje estar sofrendo como eu estou sofrendo? Bem, Santo Agostinho foi quem mais falou sobre esse assunto, estudou. Disse que se Deus permite algo ruim, é porque Ele tira um bem maior. Não é assim que a gente ouve? O que Deus tirou do pecado original? A encarnação do seu Filho. Jesus, Ele que é Deus, se tornou homem e levou a natureza humana, o gênero, elevou à condição divina. Olha que interessante. Aquela proposta da serpente, Deus quis nos dar. Deus quer nos fazer deuses com Ele. Mas o caminho para chegar até lá é a humildade plena. Reconhecermos nesse mundo dependentes do Criador. Bem, e a nossa salvação, o céu foi aberto pelos méritos de uma pessoa. Então, da mesma forma que você questiona, por que o pecado entrou por que eu estou sofrendo por causa de Adão? Você poderia perguntar, por que eu vou ganhar o céu por causa de Cristo? Olha como que Deus compensa. Se foi por um homem que entrou o pecado, também foi só por e uma mulher, né? Nossa Senhora, os dois aí que Deus usou para nos dar o céu, nós também ganhamos algo muito maior do que o paraíso antes do pecado. O céu é infinitamente melhor do que o paraíso de Adão e Eva. No céu, nós vamos participar da divindade de Cristo. Isso é espetacular. Diz São Paulo que nem os olhos viram, nem as mentes imaginaram o que é um céu. É muito grande. E nós não nos esforçamos quase nada, né, para ir para o céu. Os das Olimpíadas, igual o César Cielo lá, ficou 1 ano nos Estados Unidos, comendo só alimentação balanceada, ou seja, só coisa ruim, né? Porque tudo que é bom engorda, não é assim? Você joga o queijo na panela.
Qual o queijo que é bom? Aquele que fica bem esticadinho ou é a ricota que vira borracha? Virou borracha, ficou ruim. Tudo que é ruim, se você comer, a chance de você ficar doente é pequena. Não é? Jurubeba, que mais? Jiló, quiabo. Essas coisas ruins, tudo é bom para a saúde. Logo, a gente vai vendo. Eu desviei e fugi do eixo da. O que eu estava falando? Adão e Eva. Assim, falando do céu. Esqueci mesmo. Ao esforço. É verdade. O César Cielo. Isso, agora lembrei. O César Cielo ficou 1 ano nos Estados Unidos sem ver a família. Celibato. Isso ele conta. Celibato. Comida ruim. Né? Treinando como louco de manhã à tarde e à noite para ganhar a medalha de ouro. O que o César Cielo vai fazer com a medalha de ouro daqui a uns anos? Agora, hoje, com os netinhos. Vovô ganhou medalha de ouro. E daí, vovô? Não, mas eu fui campeão olímpico. O que é isso, vovô? E para o céu, não se quer esforçar. São Paulo diz também, né, que o atleta busca o reconhecimento, mas não quer lutar pelo céu. E o céu é infinitamente superior a qualquer coisa que nós podemos imaginar nesse mundo de alegria, felicidade. E nunca mais vai ser tirado. Nunca mais vai ser tirado. Nunca. Então, por um homem entrou um pecado, por um homem nos deu a graça do céu. Então Deus já compensou aí. A gente sofre nesse mundo, mas vai acabar nosso sofrimento. O dos canalhas, tiranos, esses aí, a gente está vendo aí, que põem leis injustas, que não segue a lei, prende injustamente, quer aprovar aborto, se não converter até lá, vai sofrer para sempre no inferno. Assim também, nós nem temos noção do que seja o inferno, né? É assustador o inferno. Assustador. Bem, depois se teve a discussão se Jesus se encarnaria, mesmo se não tivesse o pecado. É uma discussão boba, porque Deus já sabe que entraria o pecado. São Tomás de Aquino defendia que Jesus se encarnou por causa do pecado. Duns Scoto, que é um franciscano, beato, defendia que Jesus ia se encarnar de todo jeito. Bem, que Deus queria que nós participássemos da sua divindade, ótimo. Mas é uma discussão que não tem sentido, porque Deus já sabia que o homem ia cair. Então, já todo o projeto, Deus não tem essa opção. E se Pilatos tivesse dito não ao crucifixo? Então quer dizer que Pilatos é bom, porque ele fez acontecer o projeto de Deus. Não. Ele errou gravemente. Se está no céu, no inferno, não sei onde que ele está. Porque Deus tem a misericórdia, ele pode ter se arrependido, não sei, né? Mas que ele errou. Mas aí por causa dele que Jesus foi crucificado. Sim, porque Deus já sabia que ele ia dizer, ele ia permitir. E se Nossa Senhora tivesse dito não, nós não teríamos Jesus. Verdade. Se ela tivesse, mas Deus já sabia, desde quando criou o mundo, que ela ia dizer sim. Então nós não temos livre-arbítrio. Aí é que está, temos o livre-arbítrio. Nossa Senhora, ela é livre para dizer não. Então Deus não podia saber. Deus não existe futuro, presente, passado. Tudo é presente. Deus mantém a existência por dentro. Tudo que existe, só existe por Ele. Então, é uma onipotência e onisciência que não entra na cabeça. Ele sabe se eu vou para o inferno ou para o céu? Sabe? Então, eu não sou livre? Sou livre. Só é capaz disso
quem é onisciente, onipresente. O ser humano não é capaz disso, porque nós somos os reborréia aí, criaturinha. Quando eu faço um robô, eu tenho que programar o robô. Então eu sei o que o robô vai fazer, a não ser que fuja do controle. Deus não. Tudo que existe só existe por Ele. Então, o que é eternidade? Qual que é a definição de eternidade? Fala alto aí, Elisângela. Meu Deus, parabéns. A posse simultânea e perfeita de uma vida sem fim. A posse simultânea e perfeita de uma vida sem fim. Não esqueçam disso, isso é eternidade. Em Deus, Ele possui passado, presente e futuro perfeitamente ao mesmo tempo. Por isso, se alguém morre hoje e você reza daqui 10 anos, aí você fala assim, ó, seu avô era um matador e mexia com macumba. Você pode rezar para ele hoje, aí tem gente que fala assim, já teve o juízo dele particular, agora é só se ele estiver no purgatório. Não, a sua oração, Deus sabe que você ia rezar, para na hora do juízo dele, Deus usar da sua oração, até daqui anos, 1000 anos. Deus sabe, quando eu morrer, Ele sabe quem vai rezar para mim até o fim dos tempos. Então, o meu juízo particular já é um juízo diferente, de acordo com a sua oração. Teve uma beata na Europa que ofereceu sofrimentos para Hitler. Bem depois que Hitler morreu, né? Tem gente que é bom demais nesse mundo, né? Oferecer para Hitler. Mas ofereceu. Vai que ele foi salvo por causa dela. Certo? Então, tá dando nó na cabeça? Então Deus sabe, mas não tira a nossa liberdade. A cada dia você é livre. Mas Ele já sabe. Porque não existe nada sem Ele. O seu pensamento existe porque Ele mantém o seu pensamento. Entende? Tudo vem dele. Vocês não estão servindo a um reborréia, um qualquer, que dá uma de mão, como diz o povo. É o Senhor do universo. Por isso que nós temos que confiar sempre na providência divina. Por isso que o nosso texto de Jericó vai ser sobre a providência. Né? Confiar, porque Ele pode tudo. Ah, mas por que eu tenho que sofrer tudo? As contas chegam, eu não dou conta de pagar. É doença. Porque você está crescendo como ser humano, criatura. Eu também, tenho 5 anos aí na Pindaíba, gastando com meus trem lá. Se eu tivesse muito ricão, será que eu ia estar tão confiante nele como agora? Talvez não, né? Mas manda um dinheirinho, né? Não, estou brincando. Deixa sofrer, deixa na Pindaíba mesmo, o tempo que for necessário. O importante é que nós tenhamos um coração em Cristo. Em Cristo. Bem, então essa questão de pecado, justificação pela fé, encarnação de Jesus, um só entrou. E quando Adão e Eva disseram sim para o pecado, depois foi os filhos dos filhos de Adão que foram reproduzindo o incesto que habitou o mundo inteiro, ou podia ter a evolução? A igreja nega a evolução? Silêncio. João Paulo II diz que não. A Academia Pontifícia também diz que não. Não tem problema que Adão e Eva tenham vindo da evolução, mas não de Darwin. Darwin é o acaso. O acaso é loucura, mas guiada por Deus. Aí o primeiro casal entra na evolução chamada hominização, que é o corpo preparado, e recebe a alma, humanização. Então, um salto, né? E depois os outros, aí é colocado à prova,
e depois as outras linhagens chegam na evolução. Não tem problema, porque tem um monte de fósseis, não tem? Se falar isso na igreja evangélica, hein? Sai apedrejado. Porque não está na Bíblia. Não. Mas nós temos uma mentalidade também da ciência. Não, João Paulo II diz que é mais do que uma teoria, porque existem os fósseis. Bem, e no Evangelho? Vocês estão assustados? Não. Hã? Não, né? Não é possível. E no Evangelho é só um pedido de Deus, que nós estejamos cingidos, preparados para qualquer momento. Como é que a gente vai estar cingido para a vinda de Cristo? Como? Em pecado mortal ou em estado de graça? Estado de graça. Confessar frequentemente. Mais de ano sem confessar é pecado mortal, se você tem consciência. Confessar pelo menos uma vez ao ano. Não faltar, não ferir os 10 mandamentos. Duvidar de Deus, xingar, tudo, você tem que confessar. Buscar adivinhação, leitura do futuro, faltar missa, não honrar pai e mãe, mágoa, matar alguém, sexo antes do casamento, chifrada, né? Adultério, pornografia, masturbação. O que mais? Não roubar. Não roubar também tem o tempo do trabalho, que você não gasta, você não usa direito, e assim por diante. Não levantar falso testemunho, não cobiçar o homem, a mulher do próximo, cobiça, querer ir atrás, e não cobiçar os bens alheios. Isso é matéria grave. Se você tem consciência, é pecado mortal, tem que confessar. Então, ficar em estado de graça. Estado de graça. Vida de oração profunda, colocar Deus em primeiro lugar, missa, rosário, adoração. Está preparado. Caridade. Sempre fazer caridade, né? Sempre ajudar alguém, devolver o dízimo. Pronto. A hora que Jesus vier, tem um monte de gente benzendo vela, porque diz que vai ter 3 dias de escuridão, e só as velas abençoadas, que foram abençoadas, que vão acender. Ah, eu conhecendo Deus, como eu conheço um pouquinho, que não é lá grande coisa, mas uma pessoa safada, que nunca confessou, que só fez o mal, com a velhinha abençoada, vai pegar fogo no cabelo, e vai morrer carbonizado.